Você sabe qual o interesse por IA ao longo do tempo no Google Trends nos últimos 12 meses na web? Se você ainda não está usando a IA como ferramenta para análise dos dados da sua pesquisa acadêmica ou qualquer tipo de análise, está perdendo tempo. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te ajudar como usar a IA na prática e com ferramentas gratuitas para análise de dados. Oi, aqui é Letícia. E para você que está chegando no canal, aproveita para se inscrever no Leti Digital, onde eu te ajudo como usar a IA generativa e ferramentas gratuitas de forma simples e na prática. Exemplo desse vídeo, onde a gente vai analisar os dados passo a passo dessa base de dados gratuita aqui que coletei do Kaggle.com. Lembrando que esse é o vídeo 3 da série Pesquisa Acadêmica com IA, onde a gente já falou no vídeo 1 do objetivo de pesquisa e revisão bibliográfica, no vídeo 2 metodologia de pesquisa com IA. Eu vou deixar esses dois links na tela final desse vídeo, então aproveita comigo e fica até o final. Você sabia que um cientista de dados usa em torno de 60% do tempo na fase de limpeza e organização da base de dados? Olhem esse slide aqui. Então, gente, nessa etapa do nosso processo de pesquisa acadêmica com IA, vamos primeiro contextualizar rapidinho o que é, né, essa fase de análise de dados. Então, ela se constitui na descrição dos resultados discutidos emparelhados ao aporte teórico da pesquisa. Vamos aqui no próximo slide para facilitar esse conceito. Então, o que a gente nada mais tem que fazer? É aqui, a partir dos dados aí que a gente coletou, analisou, confrontar, voltar lá para a nossa revisão bibliográfica, nosso referencial teórico. Para quê? Né? Para entender melhor tanto a realidade como a teoria. E outra etapa paralela que a gente tem que fazer é o quê? A gente precisa, então, retomar o objetivo e discutir o significado, né? O sentido que esses resultados trouxeram para a nossa pesquisa lá com o nosso objetivo de pesquisa. Para a gente trabalhar os dados, gente, vou contar qual é o segredo. E tá aqui. Gente, o principal segredo são os dados. Isso é a chave de tudo. A gente tem que ter o quê? Os dados coletados, né? E aqui já considerando dados coletados, e dispor desses dados numa base limpa e organizada. E vejam aqui quantos pontos, gente. Então, lembrando aquele slide, né? 60% do trabalho do analista, cientista de dados, está nessa etapa aqui. Esse é o segredo, é de estar com os dados limpos e organizados. Como é que a gente faz isso? São várias etapas. Aqui eu só vou citar. Depois a gente já vai trabalhar naquela base de dados pronta do Kaggle. Então, a gente não vai fazer esse processo de limpeza dos dados. Então, o que a gente precisa? É remover dados irrelevantes, remover dados duplicados, converter tipos de dados, né? Quando dados em formatos de palavras, né? De string, trazer para dados numéricos, né? Corrigir erros de digitação ou formato, remover espaços ou zeros desnecessários, tratar valores ausentes, né? Quando numa célula não existe valor, isso impacta também. Tratar valores outliers, né? Valores outliers são assim, a detecção de fraude em cartão, por exemplo, né? A pessoa tem uma média de compra, vai muito adiante, muito diferente daquela média, excede, isso é um outlier. Padronizar e normalizar os dados. Então, tem trabalho aí com os dados. Passo 2, preservar a identidade dos entrevistados, né? A gente tem que dispor do termo de confidencialidade, né? Para a gente poder usar esses dados na produção científica. Passo 3, e aqui a gente nem chegou ainda na etapa com IA, gente. Passo 3, qual a resposta ao problema de pesquisa que eu quero saber no final? Qual é a minha variável de resposta, né? A variável dependente ou a variável alvo? E o passo 4, né? Quais são as interações entre as outras variáveis, as variáveis independentes, né? Os fatores que vão ajudar na minha análise e na obtenção dos meus insights. E eu vou mostrar para você como eu faço para organizar os meus dados e também os roteiros de vídeo que eu produzo aqui no canal. Ah, e para fazer o roteiro, eu não uso IA. Eu uso o quê? O meu cérebro físico com o meu segundo cérebro, a ferramenta Obsidian, que eu explico como usar de forma simples aqui nesse vídeo. Então, gente, agora propriamente dito que a gente entra nas etapas com a IA para analisar os nossos dados. E aqui eu trouxe
no Obsidian, gente, porque é uma ferramenta fantástica, aqui onde eu integro, e é aquilo como eu disse para vocês, é o segundo cérebro. Por quê? Então, só relembrando aqui como é que funciona, né, a gente então tem no Obsidian, na parte esquerda, todas as notas, tudo que a gente vai registrando, codificando no nosso conhecimento, e a gente pode tanto abrir uma visualização em gráfico, aí de como a gente faz a conexão do nosso conhecimento, das nossas anotações, quanto a gente pode aqui, ó, pela busca, abrir os nossos arquivos. Então, para estruturar esse vídeo, o que eu analisei? Procurei lá uma ideia de prompt de análise de dados. Esse aqui é um prompt para negócio, mas aqui eu trouxe aqui algumas ideias, enfim, de como montar, mais o conteúdo que eu trouxe do meu conhecimento de dados e aí de um outro curso que eu fiz, canal do Jerry Strazery. Fantástico, recomendo para vocês, vou deixar o link aqui no comentário do vídeo. Então, assim, o primeiro passo que a gente precisa, aí se tratando, nesse caso, não só com IA ou sem IA, a gente precisa ler e compreender o cartão de dados, que é o contexto do nosso conjunto de dados. Esse é o primeiro ponto para qualquer análise de dados. Vou voltar depois na base de dados do Kaggle, vou mostrar para vocês o que isso significa. A partir daí, a gente conhecendo os nossos dados, a gente precisa fazer uma pré-análise desses dados, que é entender a distribuição dos dados, métricas, checar correlação, né? Quanto a variável dependente, que é o nosso alvo de resposta, se relaciona com as variáveis independentes. Né? É o primeiro recorte que a gente precisa dos dados, dos textos, né? As primeiras instruções. Então, aqui depois eu vou mostrar para vocês lá direto no prompt como eu fiz isso. E a terceira etapa que a gente pode fazer com a IA é a exploração. É o processo iterativo com a IA, é uma atividade cíclica, né? A gente compreendendo os dados por diferentes perspectivas, até criar novas variáveis. E isso é o que a gente chama de engenharia de atributos, quando a gente fala em dados, né? E aí o que a gente precisa, a gente vai solicitar. Então, a gente precisa o quê? De um histograma, um gráfico, um blockspot, um coeficiente de correlação, um gráfico de coeficiente de correlação entre as variáveis independentes e alvo, análise ao longo do tempo, né, gente? E esse é o outro segredo que eu trago para vocês, que facilita o processo de pesquisa com a IA generativa. Né? Claro, dispor de uma análise, dispor de uma base de dados limpa e organizada é o primeiro ponto, né? É necessário. E aí, vocês vão ver, gente, a rapidez que os modelos constroem os códigos é uma análise que levaria muito mais tempo se a gente tivesse, né, que codificar, começar do zero, organizar os dados. O LLM faz rapidamente. Né? Então, a gente economiza. O grande segredo é esse: a gente economiza mais da metade do tempo. Né? Lembrando que quase 60% do trabalho de um cientista ou analista de dados é a limpeza e organização dos dados. O LLM nos ajuda nessa etapa, facilita. Né? Aí aqui, né, eu tenho também alguns exemplos de dados mais avançados, e aí a quarta etapa é o tratamento dos resultados, que a gente precisa fazer com IA ou sem IA, que é contrastar o problema de pesquisa com os dados da realidade. Aqui na tela, então, da nossa base de dados do Kaggle, a gente clicando no botão direito, traduzir para o português. E aqui, gente, o cartão de dados, aquilo que eu falei para vocês, que é o conjunto de dados, é o contexto do conjunto de dados. Então, aqui essa base, então ele explica aqui dois conjuntos relacionados, né, das variantes tintas e brancas do vinho verde português, né, alguns pontos que não entram, né, e aqui ele sugere, ó, que esses conjuntos de dados podem ser vistos como tarefas de classificação ou regressão. Então, assim, ele já dá aqui algumas dicas que ver mais, né? As variáveis de entrada. Então, ele lista quais são as colunas, as variáveis independentes, e aqui ele sugere uma variável alvo, né, que é a variável de saída, e essa variável de saída vai ser dar uma pontuação para os vinhos, né, entre 0 e 10, né, pontuação de qualidade. E aqui, pontas, desconsiderem tips. Tips em inglês são dicas. A gente tem que cuidar aí também sempre um pouquinho a tradução. Então, o que ele quer
concluir, que é a qualidade do vinho. Aí, por exemplo, qualidade. Aí ele define aqui um exemplo, uma sugestão de qualidade de corte 7. Então, classificado como bom acima de 7 e o restante como não bom, que os menores que 7. Aí ele dá várias outras dicas aqui, aí quem quiser bisbilhotar aí um pouco mais, a gente não vai entrar em análises avançadas, a gente só vai entrar aqui na análise inicial. Outro ponto importante quando a gente for trabalhar assim com bases de dados disponíveis, aqui, ó, Open Database, então uma base de dados aberta, que a gente pode conseguir. No Kaggle a gente tem aí essas opções. Bora começar aí a nossa análise testando os modelos? Aqui logada já na tela do ChatGPT, o que eu fiz, gente? Eu busquei dentro dos GPTs disponíveis no ChatGPT esse GPT aqui, o Data Analyst. E comecei o chat. E aqui eu já estou com o prompt pronto para vocês. E aí, que lá o contexto que é fundamental para a assertividade do prompt, a persona. Então, haja como um enólogo expert em vinho branco e do vinho verde português. Eu usei lá o que estava na descrição, lá no cartão de dados. Considere as variáveis de entrada, que ele lá também explicava, né, os itens de 1 a 11 do bloco de texto, demarcado por início e fim. Então, eu trouxe aqui quais eram as variáveis, né, as colunas aí da nossa base de dados, indiquei a variável de saída e que fizesse uma análise preliminar informado no arquivo anexo e inserir a base de dados. O que aconteceu? E aí ele foi rodando e deu um erro de análise. Então, ele me disse que ocorreu um erro ao tentar ler o arquivo. Vou tentar a codificação. Foi de novo e tal, e da tentativa de decodificação falhou, não aconteceu. E aí, o que aconteceu aqui? Eu estourei o meu limite, foi super rápido estourar o limite de tokens no ChatGPT. O que eu fui? Bom, vamos entender o que eu fiz. E aí eu abri lá a base de dados, primeiro erro que eu cometi. A gente precisa entender o arquivo. Então, o arquivo estava ok, CSV, mas aqui, gente, eu pedi lá no prompt as variáveis independentes em português. E aqui as colunas, as variáveis independentes estão todas em inglês. Então, acabou lá os tokens do ChatGPT, vamos lá para o Claude. E aí, aqui na tela do Claude, eu fiz o mesmo prompt, no entanto, eu corrigi, trouxe as variáveis em inglês e pedi para ele analisar. E aí, aqui, gente, isso é muito legal no Claude. Ele já abriu e aqui, ó, ele trouxe um código em JavaScript e trouxe aqui, ó, toda a sequência, toda a composição de como ele compôs essa análise. Não é aquilo, gente. A gente precisa ter o fundamento, a gente precisa entender minimamente a construção do código para poder ter o discernimento se isso bate ou não bate, né? Se essa análise procede ou não. Tá? Aí ele trouxe a análise descrita de cada uma das variáveis, né? A distribuição das variáveis, valores, médias e análise enológica de cada uma das variáveis. Então, ele passou aqui, ele deu uma paradinha, eu dei para ele, né, disse para ele continuar, e ele seguiu aqui, né? Eu não conheço, não sou enóloga, então esse é outro ponto, né? Quando a gente vai trabalhar com dados, a gente tem que ter, né, repertório, a gente tem que conhecer o assunto, não adianta somente a gente saber fazer códigos, a gente precisa entender o contexto do dado e o que a gente quer resolver com o dado. Então, ele trouxe aqui, aí, por exemplo, um dado que minimamente eu conheço, né, os valores na média alcoólica daquela base de dados ali de vinhos, né? Então, o teor alcoólico médio está adequado para vinho tintos portugueses. A correlação positiva mais forte, 0,48, confirma a importância do álcool para a estrutura, corpo e equilíbrio do vinho. Valores mais altos, acima de 11,1%, estão associados a vinhos de maior qualidade, refletindo melhor maturação das uvas. Mais ou menos de percentual alcoólico eu tenho uma ideia, então valida assim, essa análise dele, tá certo. Ele trouxe, olha que legal, mais pontos assim de fatores decisivos para a qualidade, né? Perfil típico de qualidade superior, característica da distribuição, recomendações, né? E muito legal, gente, que aqui, ó, o artefato. Então, ele aqui, ele traz a descrição
Quando a gente clica no artefato, aqui, gente, ele já começou e já foi trazendo aí os gráficos, gente, prontinho. E aqui só a gente pediu o download, a gente já tem disponível o gráfico. Então, vocês percebem a economia de tempo que isso gera. Achei incrível o resultado do Claude. E para checar, terceiro, como eu sempre digo, é super bom a gente sempre fazer a prova teste entre os modelos. Fui lá para o DeepSeek usando o R1, lembrando que tem que estar aqui clicado o botãozinho R1, esse mesmo prompt aí do Claude. Aí o que ele já disse, ó, que eu atingi o limite, né, o banco de dados, a base de dados é muito grande, ele conseguiu ler 64% da base de dados. E aí, em 22 segundos, ele já disse aqui como é que ele fez a análise e trouxe também aí as análise preliminar de cada uma das variáveis. Então, acidez, ali como aconteceu ali, como fez no Claude, só que aí que vocês percebem, ó, o DeepSeek não tem esse artefato que já traz onde a gente consegue já ver a análise gráfica, só a análise descritiva. Aí os próximos passos recomendados, ele recomendou uma análise de correlação, a correlação para identificar relações entre variáveis e qualidade. No cartão de dados, era a sugestão da variável alvo, né, e entender a qualidade, a pontuação de qualidade de corte até 7, menor que 7 e maior que 7 para a nota do vinho. Segmento por qualidade, ó, ele sugere aqui menor que 5 e maior que 6. Sugere visualização dos dados, que ele não faz, e ó, limpeza dos dados, os outliers antes da modelagem preditiva, que aí essa modelagem é mais avançada aí, modelagem usando algoritmo de machine learning. Obrigada por assistir e agradeço muito se você puder curtir e compartilhar esse vídeo com amigos e colegas. Vamos aproveitar os recursos e ferramentas incríveis que estão disponíveis gratuitamente para todos nós, para facilitar a nossa vida com IA. Te encontro no próximo vídeo da série Pesquisa Acadêmica com IA, onde vamos falar sobre revisão geral e formatação da pesquisa. Até lá!